que, olha só, os empresários se oferecendo, ajudando, e da coisa não anda. Aí não dá para entender mesmo, né? E aproveitamos novamente, prefeito, esses bairros afastados, faça a diferença. Porque se eu tiver oportunidade e não fazer, tem que vir outro e fazer mesmo. Tem que fazer. E desses bairros afastados, a gente vê que sofre mais. Faça a diferença mesmo, prefeito. Faça a diferença, que eu estou aqui para ajudar. Sou polêmico, mas estou aqui para ajudar. Obrigado, vereador Fernando, pela... É isso aí, vereador Antônio. E na sua própria fala agora, eu falo para você a dificuldade que a gente tem em ter que comparar mandato. Tá vendo só como a gente tem que comparar nesse início? Vamos ver a hora que o prefeito fazer. Mas você mesmo citou que você não está passando a mão na cabeça de ninguém, que o antigo prefeito, sendo do partido do Joãozão, não quis executar. Então, é lamentável da parte do que passou, mas vamos olhar para frente, Joãozão, e conte comigo, vamos cobrar junto, que se Deus quiser, nós vamos atender o Maristela. Obrigado, presidente. Alguém mais? Joãozão, queria falar, agradecer a você pelo trabalho. Eu não sabia disso aí, que você tinha esse material em mãos, entendeu? Não sabia mesmo. Então tá tudo certo, nós vamos pintar e o Toninho vai ser o pedreiro lá, né, Toninho? Tá certo assim então? Nós vamos. Coloca a votação pelo sistema nominal. Como votam os vereadores? Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edemundo. Sim. Vereador Fabiano. Voto sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Joãozão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. O requerimento número 13 foi aprovado. Solicita a leitura do requerimento número 14. Requerimento número 14, 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Ementa. Solicita reparo no asfalto da rua Augusto César, esquina com a rua Batista Caldardo, nesta cidade, conforme especifica. Considerando que constantemente somos procurados por munícipes da nossa cidade, solicitando que nós, vereadores, intercedam junto ao Executivo para solucionar problemas e buscar melhorias para nosso município. Considerando que um dos problemas em questão é que o asfalto da rua Augusto César, esquina com a rua Batista Caldardo, o qual foi danificado pelas fortes chuvas. Considerando que trata-se de um problema antigo, pois no passado aconteceu esse mesmo problema, também pelas chuvas. Considerando que o local está sinalizado, mas não elimina a possibilidade de ocorrer acidentes, pois está dificultando o trânsito, o qual é muito intenso naquela rua. Considerando que o problema existente no local provavelmente seja pela capacidade suficiente da tubulação para a captação de águas pluviais, desta forma tudo indica que seja necessário aumentar a referida tubulação, sendo da rua Batista Caldardo até o Rio Pardo, próximo ao laticínio GG. Considerando o exposto diante da importância da matéria, requeremos cumpridas as formalidades regimentais e ouvido plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que seja solucionado o problema existente no local de forma definitiva e o mais breve possível. Requeremos ainda que seja encaminhada a cópia deste anexo ao ofício. Câmara Municipal de Pardim, 14 de fevereiro de 2025, Edmundo Paes, Joãozão, Fabiano, Antônio Rodrigues. O requerimento número 14 está em discussão. Queria comentar, presidente. Queria parabenizar os nobres vereadores aí, falar que também vou assinar junto esse requerimento, se eles me liberar. E também parabenizar o prefeito. Como eu já comentei aqui, no primeiro dia de mandato, a gente saído da nossa posse aqui, fomos comemorar o Ano Novo, a nossa posse. São Pedro derramou água e ali estragou novamente. E a gente prontamente esteve ali, gravamos um vídeo de atenção à população, fui junto com o diretor de infraestrutura Marcelo Dutura, buscar os cones, trouxemos na mão da garagem até ali, porque não tinha a chave ainda, que estava tudo disperso, as chaves com os funcionários, e a gente sinalizou ali e a gente tem esse problema no município. E aí eu volto na questão que eu falo aqui, que não tem como nós não lembrar do ex-prefeito, porque eu me lembro que ele tirou uma foto lá e gravou um vídeo,
e gastou uma grana ali, falando que o problema estava resolvido para sempre. E não estava. Então, prefeito, aproveitar do ensejo aqui, eu acho que a gente, através da contratação do Zé Roberto, Zé Vicentino, que eu também acho um excelente funcionário, vamos fazer um serviço decente lá. Para que a gente não precise subir aqui e falar, olha, fez e deu, uma palavra que eu não vou falar aqui, deu problema de novo. Porque olha só, ali tem um sapo morto naquele lugar, não é possível um negócio desse. E também avisar a gente que eu tive em São Paulo, fomos atrás junto com a dona do convênio, analisar alguns convênios, e tem um convênio de R$400 mil que vai pavimentar aquela rua ali. Então eu acredito que já está em licitação esse convênio da rua Augusto César, do RECAP, e a gente vai sim resolver o problema lá. Obrigado, presidente. Alguém mais? Gostaria de comentar, senhor presidente. Bem colocado pelo Fernando. Impossível não lembrar desse prefeito ruim do passado aqui. Ainda bem que esse é bom. Se for ruim também eu falo, falei para ele. Mas, como o Fernando já falou, esse problema aí é um problema crônico no município. Ali precisa de todo um levantamento da engenharia, da prefeitura, que os Zés, né, porque são 2 Zés na engenharia hoje no município, e já foi feito todo o levantamento que precisa ser feito ali, o serviço, para solucionar o problema de uma vez por todas. Então, já foi feito todo o levantamento, já conversamos isso na engenharia, o prefeito dá essa liberdade de a gente estar ali acompanhando alguns trabalhos e ajudando em algum momento que a gente tem disponível por conta do trabalho também, e o diálogo é tudo, e com o prefeito Cristiano a gente tem diálogo, e ele falou que já foi feito esse levantamento e já vai ir para a licitação para poder fazer esse serviço. E como o Fernando falou, esse convênio, vale destacar, né, Fernando, que esse convênio de R$400 mil que vai ser feito, esse recap todo aqui da avenida principal, que vai subir ela a Augusto César, esse convênio por pouco foi perdido, né? Então, graças a Deus, o bom trabalho da engenharia, de convênios hoje da prefeitura, conseguiu recuperar esse convênio, e esse convênio não foi perdido, e essa obra aí em pouco tempo vai ser realizada. Alguém mais? Gostaria. Pode falar. Mais uma vez, valeu, Edmundo, de convidar para estar junto. Eu não vi o projeto ali ainda, entendeu? Eu não vi o projeto, mas eu acho que ali tem que trocar tubulação, porque vem muita água de cima. Eu acho que chegando no rio ali dá aquele afogamento de água e os tubos estouram, né? Então, se dentro do projeto está a troca das tubulação, presidente, aí nós vamos resolver isso aí de uma vez por toda mesmo, porque ali causa transtorno, sim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edmundo. Alguém mais? Eu gostaria de fazer uso da palavra. Mais uma vez, né, boa noite a todos. Então, esse assunto a gente já conversou também pessoalmente, inclusive algumas vezes com, né, o presidente da Câmara, né, o Rivaldo. Então, uma das coisas, além da questão, né, da necessidade extrema de solucionar de uma vez por todas, até na gestão passada, né, o vice-prefeito da época, né, nosso amigo Rildo, ele até conversou comigo se possivelmente não seria alguma coisa relacionada à Sabesp, né? Mas as redes de água da Sabesp passam do outro lado da rua, então não tem, né, não é da Sabesp. Então, realmente, né, 99% indica que, né, 100% praticamente que é de galeria de água pluvial. Então, uma das coisas que eu gostaria que tivesse sido feito, inclusive eu conversei com o Rivaldo,
eu não me recordo se eu cheguei a conversar com o prefeito, tivesse feito um concreto lá, é paliativo, não resolve? Não resolve. Mas pelo menos não ficava aqueles cones lá, entendeu? Aquele monte de buraco lá. Às vezes você vai virar ali a esquina, você não consegue virar, você tem que dar a volta porque tem um caminhão ali esperando para passar ali, entendeu? Isso não quer dizer que é coisa do outro mundo, mas eu acredito que poderia ter feito um paliativo ali até se concretizar a questão, a solução definitiva. Entendeu? Então esse é um pensamento meu, né? Que eu acho que seria viável. Ah, gastou um concreto, pode ser que perca, deu outra chuva, perca, tudo bem. Mas pelo menos, né, a pessoa consegue trafegar ali naquele local, com mais segurança. Obrigado a todos. Alguém mais? Gustavo, passei ali para o Lu para mostrar um trabalho que foi feito a vez passada, né? Presidente, quebrar o protocolo aqui, o senhor me permite uma observação? Fala. É bom até para colocar aí a toda a população no gabinete, tinha alguns quadros, o prefeito colocou um quadro enorme lá que a gente vê todos os dias, que é as prioridades, e esse problema ali da rua está nesse quadro de prioridade e com certeza logo vai ser atendido aí. Vamos deixar para o final, daí eu mostro no final. Discussão do projeto, daí eu falo no final. Pode ser? Coloque em votação para o sistema nominal. Como vota os vereadores? Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edmundo. Sim. Vereador Fabiano. Voto sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Joãozão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. O requerimento número 14 foi aprovado. Solicita a leitura do requerimento número 15. Requerimento número 15 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ementa, reparos no asfalto desta cidade. Considerando que a falta de manutenção adequada, aliada à ação do tempo e às fortes chuvas, ocasionou o desgaste natural e o aparecimento de inúmeros buracos, considerando que tal situação, em consequência, ocasiona transtornos aos moradores e demais munícipes que trafegam pelas referidas ruas, considerando que a falta de manutenção do asfalto das ruas pode ocasionar dano aos veículos e até mesmo acidentes de trânsito, considerando que, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 10, inciso 12, compete ao município prover tudo quanto diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da população, organizando e executando os serviços públicos locais. Artigo 10. Ao município compete prover tudo quanto diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 9. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais. Considerando o exposto diante da necessidade da benfeitoria, requeremos na forma regimental, após ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que seja providenciado com urgência necessária a manutenção do asfalto das ruas de nossa cidade, executando a operação tapa-buraco. Requeremos ainda que seja encaminhada a cópia deste anexo ao ofício. Câmara Municipal de Pardinho, 14 de fevereiro de 2025, Edmundo Paes, Joãozão, Fabiano, Antônio Rodrigues. O requerimento número 15 está em discussão. Gostaria de falar sobre esse requerimento. Como eu falei na tribuna dos buracos na nossa cidade, até o outro requerimento vai falar sobre a Sabesp, mais de 70% dos buracos na nossa cidade é causado pela Sabesp, pelo mau trabalho. Conversando com o Marcelo, que é o diretor da garagem, semana passada chegou um caminhão de asfalto, aqueles de saquinho para tampar esses buracos, parte nossa, não da Sabesp.
Só que o prefeito está querendo fazer um serviço mais eficiência, e a questão de a gente cortar os buracos e fazer um tapa-buraco legal, para que não saia disso aí. E essa máquina ele foi buscar hoje, em Itatinga. Eu acho que o prefeito pagou de 7 a 8 mil reais, onde vai ser cortado e fazendo um trabalho eficiente. Coloque em votação para o sistema nominal. Como votam os vereadores Antônio Rodrigues? Sim. Vereador Nil? Eu voto sim. Vereador Edmundo? Sim. Vereador Fabiano? Voto sim. Vereador Fernando? Sim. Vereador Joãozão? Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo? Sim. O requerimento número 15 foi aprovado. Solicita a leitura do requerimento número 16. Requerimento número 16 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ementa: reposição de asfalto nessa cidade. Considerando que a Sabesp faz intervenções constantemente nas ruas da cidade, sendo para reparo de vazamentos ou execução de ligações de água ou esgoto, considerando que tal situação, em consequência, ocasiona transtornos aos moradores e demais munícipes que trafegam pelas referidas ruas, pois a reposição asfáltica está sendo demorada e de má qualidade, podendo causar acidentes, considerando que a falta de compactação adequada causa afundamento na reposição, tendo que refazer o serviço por várias vezes, considerando que no centro da cidade as redes são muito antigas e material com qualidade baixa, ocasionando vazamentos com muita frequência. Desta forma, ressaltamos a necessidade de substituir essas redes, considerando que há casos que vala fica sem a devida reposição por mais de 30 dias e, quando executada, na maioria das vezes não é de boa qualidade, considerando o exposto diante da necessidade da melhoria na prestação de serviço, requeremos na forma regimental, após ouvido o plenário, seja oficiado o representante da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, para que seja providenciado a partir de agora, com a urgência necessária, todas as reposições e com a devida qualidade, evitando transtorno aos munícipes. Requeremos ainda que seja encaminhada cópia deste anexo ao ofício. Câmara Municipal de Pardinho, 14 de fevereiro de 2025, Antônio Rodrigues, Denilson Alves, Edmundo Paes, Fabiano, Fernando, Joãozão, Joel Neto, Rivaldo Rosa e Rodrigo Costa. O requerimento número 16 está em discussão. Como eu falei na tribuna, gente, eu acho que ninguém vai comentar, a Sabesp é esse problema maior na nossa cidade, né? Eu acho que a gente tem que se unir aí, e se ele não obedecer, né? Tanto é que a gente fez uma reunião, né, Edmundo? Você marcou uma reunião lá em Botucatu, né? Depois na prefeitura também. E depois na prefeitura também, chamando a pessoa responsável pela Sabesp de Botucatu. Depois veio um outro de Itapetininga, né, Edmundo? Isso me orienta. E foi conversado com ele sobre isso aí. E desde aquele dia que a gente foi fazer essa reunião, o Joãozão foi também, né, João? E nenhuma providência foi tomada, né, senhor? Então, eu acho que é um descaso para a gente. Eu acho que vai ter que começar a pegar mais pesado em cima Consegue disso uma aí. parte? Pois não, senhor. Realmente, presidente, a Sabesp, pelo que eu vejo, eles terceirizam esse trabalho. Inclusive, quando precisa fazer algo, eles vêm, cortam. Aí, para fazer o recap, para aproveitar o caminhão com o material, então eles esperam lá ter uma certa cota, porque o cara é terceirizado, certo? E fica aqui um bom tempo aberto. E quando eles fazem o serviço, vem no dia de chuva, como a gente tem visto, não fica bom, entendeu? E nós temos que pegar sim firme. Por quê? O camarada atrasou a água dele lá, que é o dever de nós pagar, mas às vezes um problema financeiro, alguma coisa, até a pessoa pode estar acamado. Eles não querem saber. Eles vão lá e cortam. Eles não vão, escuta, tem alguém acamado, como que está, eles vão e cortam. Porque eles se sentem que é o direito deles e é o direito deles a receber. Então é o direito nosso de cobrar qualidade. Até porque, prefeito, caso aconteça de recapear tipo essa rua, deixar bonitinho, a tubulação deles tem que estar perfeita. Por quê? Recapeia. Amanhã depois vai mexer na tubulação, vai cortar o asfalto de novo. Volta tudo que era. Então nós temos que pegar firme sim nessa parte e cobrar da Sabesp. Obrigado, presidente. Obrigado pela parte. Então, você pega aí, domingo que eu passei na frente da farmácia, na frente do campo de futebol ali,
eles estavam tampando um buraco embaixo de chuva. Jamais vai ficar certo. Então eu passei de novo lá, já tem um buraco lá. Então é má qualidade. Se eles pagam por um bom, não está fazendo. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte mesmo. Eu gostaria de fazer uso também. Pois não? Mais uma vez, boa noite a todos. Então, como eu falei, né, eu trabalho na Sabesp há 33 anos. Né, então, eu não posso vir aqui e tentar denegrir mais a Sabesp. Mas a questão é pontual. A questão é a prestação de serviço. Né. Nós temos praticamente uns 2.000 metros de rede, que o material é o mesmo material daquelas caixas d'água de Eternite, né? Que é fibrocimento. Então, é um material muito antigo, é um material que já não tem uma resistência, entendeu? Então, dependendo da pressão da água, a rede estoura, né? E aí, estourando a rede, além do transtorno de falta d'água, uma série de coisas, tem a questão do asfalto, né? Que para poder arrumar o vazamento, vai cortar o asfalto. Então, uma das coisas também que a gente, uma das pautas, que praticamente todos os vereadores foram lá na reunião, que a gente pediu, né? Que a gente pautou lá para a Sabesp, é que sejam substituídas essas redes. Substituindo essas redes, o que faz? Joga para a calçada. Né? Aí as duas calçadas têm rede. Quando dá vazamento, com rede nova é mais difícil, mas se acontecer de vazamento ou for fazer uma ligação nova, já não corta o asfalto. Então já é uma coisa que ajuda. Então é uma das coisas que tem que ser feito. Né? A gente tem consciência também que ali na Eusébio da Rocha, a Sabesp acabou com o asfalto da rua, né? Da rua inteira, infelizmente. Né? Tanto que tem até uma emenda aí, né? Para que seja feito o recap, que infelizmente é a única saída, porque o recap que foi feito não é de qualidade, foi muito... Inclusive, feito lá de cima, não tem um posto de visita lá, que é de esgoto, né? Ficou um buraco lá, né? Muito estranho. Então, ficou muito mal feito. Outra questão, em relação ao recap, recapeou, afunda. Né? No passado, o que era feito? Fazia o solo cimento. Pegava cimento, misturava com a terra, colocava, compactava, né? Aí colocava concreto, uns 5, 6 centímetros de concreto, deixando a caixa para vir o asfalto, aí vinha e asfaltava. Então, o problema era minimizado. Por quê? Porque não afundava, se chovesse não ia barro para lugar nenhum, não levantava asfalto, né? Porque uma vala, se chover, se for numa descida, vai danificar um monte de asfalto, né? Prova disso é o que aconteceu ali na Augusto César, né? É com água de chuva, mas o efeito é o mesmo, né? Quer dizer, na galeria, mas se fosse uma vala da Sabesp também poderia acontecer a mesma coisa. Então, nesse ponto aí que nós temos que, já estamos cobrando e vamos ter que cobrar muito mais, para que o serviço seja feito de qualidade desde o reparo na rede, né? Que é a compactação, para depois o asfalto, para vir um asfalto, para ficar melhor de qualidade, para não estar afundando. Então, é uma das coisas que realmente nós temos que trabalhar. Né? E também, igual eu falei para vocês, né? Vamos bater em cima também para poder trocar essas redes do centro, para minimizar isso aí. Você pega em frente à casa do Mauro do Geu, onde tem o... 30 segundos, presidente. Onde tem lá o Barracão do Pinheiro, ali estoura constantemente, em frente ao DAI, então, que ali é complicado demais. Enfim, vamos trabalhar para que isso seja resolvido. Boa noite, obrigado. Coloque em votação para o sistema nominal. Como votam os vereadores? Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edmundo. Sim. Vereador Fabiano. Voto sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Joel, sim. Sim. Vereador Joãozão, perdão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. O requerimento número 16 foi aprovado. Solicita a leitura dos projetos de lei número 6 de 2005 a 13 de 2005. Solicita a leitura do projeto de lei número 6. Projeto Pela de ordem, lei. presidente, se todos concordar, vamos dispensar as leituras e ler a justificativa e o cabeçalho? Sim. Concordo. Dos projetos? Projeto de lei número 6 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, objetivando a execução de despesas do Fundo Municipal de Assistência e Promoção Social. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores.
Encaminhamos para apreciação dos nobres edis, incluso o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento fiscal e de outras providências. Referida abertura de crédito se faz necessária para que o município possa dar cumprimento à decisão judicial exarada nos autos do processo 00006256202482600145 da primeira vara criminal da comarca de Botucatu, em que o juiz de direito determinou pela concessão de aluguel social ao núcleo familiar. Em derradeira exposição, temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação da despesa com a fonte de receita. Diante do exposto, por tratar-se de projeto assunto de extrema necessidade e importância, aguardamos que, após a devida análise, seja anexo o projeto de lei tramitado em regime de urgência aprovado na sua íntegra. Assim, esperamos que o mesmo seja objeto de uma discussão democrática, sua aprovação à medida que se espera. Atenciosamente, Cristiano Camargo Moreira, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. O projeto de lei número 6 está em discussão. Não havendo manifestação, coloque em votação pelo sistema nominal. Como voto dos vereadores Antônio Rodrigues? Sim. Vereador Nil? Eu voto sim. Vereador Edmundo? Sim. Vereador Fabiano? Voto sim. Vereador Fernando? Sim. Vereador Joãozão? Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo? Sim. O projeto de lei número 6 foi aprovado. Solicito a leitura do projeto de lei número 7. Projeto de lei número 7 de 2025. Altera o artigo 11 da lei número 1339 de 2018. Justificativo. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, é com grande satisfação que saudamos vossas excelências e encaminhamos incluso o projeto de lei que altera o artigo 11 da lei número 1339/2018, que tem por objetivo alterar o artigo 11 da lei 1339/2018, redirecionando as multas e indenizações decorrentes da aplicação dessa legislação para o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura, em substituição ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Essa alteração se faz necessária para garantir a efetiva aplicação das penalidades previstas na lei, uma vez que o Fundo Municipal do Meio Ambiente ainda não se encontra devidamente regularizado, não possuindo CNPJ e contas bancárias próprias, o que impede a destinação e a utilização dos recursos arrecadados. Por outro lado, o FMSAI já está devidamente regulamentado com o CNPJ ativo e contas bancárias operacionais, permitindo que os valores das multas e indenizações possam ser arrecadados e aplicados de forma ágil e eficiente. Além disso, o redirecionamento dos recursos ao FMSAI está em conformidade com a sua finalidade, uma vez que este fundo tem como objetivo o financiamento de ações voltadas à melhoria da infraestrutura e do saneamento ambiental do município. Dessa forma, os valores arrecadados com multas ambientais continuarão sendo revertidos para a proteção e preservação do meio ambiente, mas com a vantagem de que poderão ser efetivamente utilizados, sem os entraves burocráticos atualmente existentes no Fundo Municipal do Meio Ambiente. A medida também contribui para a transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, garantindo que as multas aplicadas não fiquem estagnadas em um fundo inativo e possam ser direcionadas para investimentos que beneficiem diretamente a população. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei, assegurando que as penalidades ambientais aplicadas no município tenham uma destinação efetiva e possam contribuir para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Pardinho, 13 de fevereiro de 2025, Cristiano Camargo Moreira, Prefeito Municipal. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. O projeto de lei número 7 está em discussão. Queria comentar, presidente. Presidente, esse projeto eu tive em conversa com o Betão, nosso diretor do meio ambiente, e ele relatou comigo que é um projeto temporário, né? Devido a gente não ter regularização no nosso Fundo Municipal do Meio Ambiente,
onde todas as multas aplicadas do município perante ao meio ambiente, multa de terreno com mato alto, que não está sendo aplicada, mas enfim, se tiver aplicação e tiver algo relacionado, essa multa ela vai para um fundo. E a gente não está com o fundo do meio ambiente regularizado ainda, falta ainda a criação do CNPJ, a criação das contas bancárias. Então essa lei ela está alterando o Fundo Municipal FMSAI, que vai alterar. Aí através dessa dotação cai o dinheiro e a gente pode utilizar o dinheiro, entendeu? Aí a hora que acertar o fundo do meio ambiente, a criação do CNPJ, a criação das contas bancárias, a gente retorna a lei para lá e daí fica tudo regularizado certinho. Mas já pegando um adendo desse projeto, a gente precisa trabalhar muito essa questão das multas em terrenos sujos. Sei que o poder público tem que cumprir com seus deveres, como a gente já discutiu isso aqui, e estamos tentando fazer o máximo. Eu sei que a população tem que cobrar os seus direitos como cidadão, mas também tem que cumprir com os seus deveres. Eu tive recentemente vendo alguns terrenos sujos, tive recentemente no dia da roçada no Maristela, ali na Praça da Jabuticabeira, que eu fui junto com o Marcelo, ergui a rede da quadrinha lá, tinha muito lixo lá. Aí vai ter roçada, acaba com as máquinas. E lixo também em terreno particular, um jogando lixo no terreno do outro. Então eu acho que a gente tem sim que cobrar todos os deveres do poder público, mas a gente tem que cumprir com os nossos e com que a população se conscientize que quem faz uma cidade mais limpa é o próprio povo. Obrigado, presidente. Alguém mais? Coloca a votação para esse tema nominal. Como votam os vereadores? Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edmundo. Sim. Vereador Fabiano. Voto sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Joãozão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. O projeto de lei número 7 foi aprovado. Solicita a leitura do projeto de lei número 8. Projeto de Lei número 8 de 2025 dispõe sobre a revogação da Lei 1649 de 2024. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, é com grande satisfação que saudamos vossas excelências e encaminhamos incluso o projeto de lei que dispõe sobre a revogação da Lei 1649 de 2024, a qual instituiu o Plano Municipal de Marketing Turístico de Pardinho e da outras providências. Tal revogação se faz de extrema importância, tendo em vista diversas inconsistências identificadas pela atual Coordenadoria Municipal de Turismo. Como primeiro apontamento ao referido, a lei alega que institui um plano de marketing turístico no município de Pardinho, contudo, já existia um plano anterior, sendo o Plano Estratégico de Marketing Turístico 2020. O que ocorre é que, com esse último plano 2020, por se tratar de período da pandemia do Covid-19, de acordo com as normativas da época, foi direcionado diretamente à Secretaria Estadual do Turismo, sendo devidamente aprovado e provavelmente válido no ranqueamento MIT de 2024, que se encerrou em abril de 2024. Portanto, 2020 segue ainda em vigor, o que causa conflito com o instituído pela Lei nº 1649/2024. Outro sim, considerando a Câmara Municipal não teve acesso ao PMMT 2024 na apresentação do projeto de lei, esclarecemos ainda que o PMMT de 2024, nesse momento, será revogado, entretanto, seguirá em estudos para ser publicado antes da próxima atualização de ranqueamento MIT de 2027. Atenciosamente, Cristiano Camargo Moreira, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. O projeto de lei número 8 está em discussão. Queria comentar, presidente. Presidente, esse foi um projeto muito pressionado no final do nosso mandato. O doutor vai se lembrar, né, doutor? Da urgência que se pedia
para se aprovar esse plano municipal de marketing turístico. A gente segurou, através do Jornal Neto, foi segurado em comissão, para se discutir melhor, enfim. E ficou divergências de opiniões na época, mas aprovamos o projeto. E eu acho que a gente tem que ser sensato em falar aqui, a gente não tem corpo técnico para avaliar tudo. E quando entrou esse projeto revogando essa lei agora, eu procurei a nova coordenadora de turismo para entender o porquê. Porque nós vereadores votamos esse projeto. E ela elencou 10 pontos aqui, 10 tópicos. Para mim, eu vou ler aqui para os nobres, até para não gerar falatório, porque já tem gente que trabalhava ali no turismo, falando que eu, vereador, persegui ele, que eu, vereador, não quis que ele continuasse, que foi eu que não queria que continuasse, que fosse a Silvia. Não é isso. A Silvia, ela tem uma proximidade com o Cristiano, e o Cristiano acredita no trabalho dela, não tem nada a ver comigo, porque vereador não indica nada, e nem quero ter essa responsabilidade. Então foram 10 pontos elencados aqui. O primeiro: não consta no bloco do projeto de lei, nem da lei, o referido Plano Municipal de Marketing Turístico 2024, rubricado, para ser arquivado junto à sua lei. Então, não constava na lei todo o plano de marketing rubricado. Primeiro ponto. Segundo, na ata que aprova o Plano Municipal de Marketing Turístico 2024 e acompanha o projeto de lei, também não consta nos anexos. Terceiro, a alegação de que precisava ser feita com urgência, que foi alegado para nós na época, não procede, pois a atualização acontece de 3 em 3 anos, e a última foi em abril de 2024. Portanto, qualquer atualização só entrará em discussão em 2027. Aí mostra que a pressa de executar o plano foi somente por questão política e não por necessidade. A lei refere-se ao Departamento de Turismo como responsável pela sua aplicação. Questiono quem seria esse profissional com tal competência técnica para aplicar esse plano. A gente não tem no corpo do turismo. Quinto, posso continuar, só terminar os 10 tópicos, presidente? Faço o mesmo questionamento para avaliação do Contur. Sexto, na LDO 2024 não foi feita com reserva de dotação orçamentária para tal contratação e nem para desenvolvimento dos programas e projetos propostos no Plano Municipal de Turismo, de marketing turístico. 7. No artigo 3º e parágrafo único, é proposto que todas as ações, essa aqui é o que mais pega, passem pelo Contur. Acredito que não legítima essa atribuição, nem viável para um órgão de voluntariado. A área privada, se ela for querer tomar uma iniciativa de divulgação, teria que passar pelo conselho, ela não pode tomar por iniciativa dela. É um pouco inviável isso. Oitavo, o mesmo se aplica para o artigo 4 e 7. Tal especificidade de função deve ser executada por profissional habilitado, seja contratado ou funcionário da prefeitura, ou ainda uma parceria público-privado, que é o que eu acabei de dizer. Nono, artigo 11º incorre na mesma questão da habilidade técnica. Acredito ser importante o Contur tomar ciência, colaborar, mas não ter a responsabilidade técnica e jurídica. Não lhe compete, não compete ao Contur isso. Artigo 12º e parágrafo único, continua com a questão de viabilidade e legalidade. Não compete à lei do Plano Municipal de Marketing e fiscalização das atividades turísticas, muito menos de suspensão. Fique em aberto quem será esse órgão de fiscalização que já é contemplada pelas leis de aberturas de empresa. Então, esses alguns pontos, mas para quem tem a dúvida do porquê dessa revogação, a Silvia está de portas abertas para receber. Obrigado, presidente. E lembrando, presidente, que ela explicou, que não quer dizer que não vai existir mais esse Plano Municipal de Marketing Turístico. Essa lei somente
vai ser melhor discutida por todos nós e por todos os empresários do município dentro desses 3 anos. Obrigado, presidente, e desculpe aí exceder o tempo. Alguém mais? Gostaria de comentar, presidente, muito bem colocado pelo vereador Fernando. A gente falou bastante sobre essa lei, né, e fomos bastante pressionados, como ele disse, para ser votado. Ali, dentro da lei, do escopo da lei, a gente acabou votando pela necessidade de pedido de urgência, até pedido para marcar uma extraordinária, né, Rodrigo? Foi pedido no final do ano aí. Mas eu quero aqui já parabenizar a Silvia, que está exercendo aí como sempre fez, por amor, seu melhor. E eu tenho certeza que Pardinho vai caminhar no melhor caminho para o progresso. Essa lei não precisava ser votada lá atrás, como foi votada no ano passado. E aí a gente tem, porque essa lei já tinha ido para o MIT, então foi do anterior, que já existe no município. Então a gente aprovou uma lei que já existia no município. Então a gente está revogando ela, porque a gente tem 3 anos aí, 2 anos e pouco para poder discutir, trabalhar pro futuro. Então, parabenizar mais uma vez aqui a Silvia, e como o Fernando disse, quem tiver alguma dúvida, a Silvia está à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida, porque nada melhor do que poder esclarecer todas as dúvidas levantadas com alguém que entende do assunto e que é técnica no assunto. Então, Silvia, parabéns pelo trabalho que está exercendo. Alguém mais? Coloque em votação pelo sistema nominal. Como vota os vereadores Antônio Rodrigues? Sim. Vereador Nil? Eu voto sim. Vereador Edmundo? Sim. Vereador Fabiano? Voto sim. Vereador Fernando? Sim. Vereador Joãozão? Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo? Sim. Projeto de lei número 8 foi aprovado. Solicita a leitura do projeto de lei número 10. Projeto de lei número 10 de 2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal, objetivando a execução de despesas, reforma e ampliação do prédio da garagem. Justificativa, senhor presidente e nobres vereadores. Encaminhamos para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Os recursos financeiros envolvidos correspondem à reforma e ampliação de um prédio da garagem municipal, pode envolver a construção de uma sala para motoristas, a melhoria da estrutura e o aumento da área construída. Em derradeira exposição, temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação da despesa com a fonte de receita. Diante do exposto, por tratar-se de assunto de extrema necessidade e importância, aguardamos que, após a devida análise, seja o anexo projeto de lei tramitado em regime de urgência e aprovado na sua íntegra. Assim, esperamos que o mesmo seja objeto de uma discussão democrática, sua aprovação à medida que se espera. Atenciosamente, Cristiano Camargo Moreira, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo, Atividades Privadas, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. Projeto de lei número 10 está em discussão. Queria comentar, presidente. Pode falar. Aqui está a prova de que quem quer faz. Porque a gente passou 4 anos cobrando do antigo prefeito a reforma dessa garagem e não falta dedo na mão para alencar quantas as desculpas foram dadas, João, que não dava para fazer a ampliação da garagem. E não sei se os nobres se lembram, eu no final do ano tive fiscalizando umas telhas que foi retirada aqui da Câmara, foi levado até lá, até o Gordo, que foi um dos que denunciou para mim, foi devolvido para o Executivo, o presidente Toninho na época devolveu, e deram a teia, segundo que foi falado, né? Foi devolvido metade, ainda está faltando. Eu fiz a minha parte, protocolei o ofício, está faltando um resto, está lá na prefeitura. Quem resolve é o prefeito. Mas
se falava que não dava para fazer. E agora, na nossa segunda sessão ordinária, a gente está votando um crédito especial com recurso próprio, fonte 1, recurso que o prefeito está destinando para construir o mesmo projeto que tinha na gestão passada. Então, parabéns, Cristiano. Se você executar essa obra, nesse ano, em um ano você já fez mais do que 4 do antigo. Porque o outro demorou 4 anos para fazer um muro do cemitério, que o Toninho ainda não queria que colocasse o nome dele. Parabéns. E olha, a gente vai acompanhar, eu estive conversando com o Zé Roberto, que é o nosso diretor de obras do município. Ele falou que tem o projeto arquitetônico, mas agora vai pedir para o prefeito um projeto estrutural da garagem. Mas se você for pegar o projeto em si completo, ele é fantástico, né, presidente? Tem até sala de jogos para os funcionários. E a gente cobra dos funcionários aqui, que precisa roçar, que nem estamos aqui, tapar buraco, limpar e dar aula e dirigir, mas a gente precisa dar um lugar digno para que ele tenha também ali o seu momento, o escritório, o seu momento de trabalho, e não só eles, as nossas conduções, presidente. As conduções todas deterioradas. E não é mentira. Chame o Marcelo do Tour e eles vão mostrar para vocês como que estavam os veículos quando a gente encarou a situação. Sem contar que foi feito um leilão no meio do mandato que já arrancou um monte. Então, parabéns ao Zé Roberto, parabéns ao Zé Vicentini, parabéns, Cristiano, 30 segundos, presidente, a todos os envolvidos, e vamos junto comprar para que saia do papel a garagem municipal. Obrigado, presidente. Alguém mais? Gostaria de comentar, o senhor quer falar primeiro do que eu, senhor presidente? Quero parabenizar, o prefeito não veio aqui só para marcar a presença e ir embora, porque está aqui acompanhando a sessão até agora. Um exemplo de um bom mandato, e hoje é boa ideia do mandato, porque é 51 dias de mandato, aí já está de mandato, e está mostrando que dá para fazer sim, porque assim como foi falado em campanha no ano passado, no período eleitoral, a gente falou isso lá atrás também em 2020, que quando quer, dá para fazer, porque isso era um sonho de cuidar da garagem municipal como os funcionários merecem, ter um refeitório, ter um lugar, como o Fernando falou ali, uma sala de jogos para aí na hora do seu descanso, poder descontrair. Acho que lá na empresa tem, né, Nil? Em todas as empresas grandes tem esse espaço que é para poder, o espaço do funcionário. E ser um lugar organizado. Como o Fernando lembrou muito bem, o leilão que foi feito aí da sucata velha que tinha lá no mandato passado, o vereador Antônio, o Rodrigo, lembra disso? Foi falado que era para fazer uma melhoria na garagem. Se passou os 4 anos, foi arrecadado 400 mil do leilão e não foi feito. Agora, gostaria de uma parte, Neto? Senhor? Sim. Então, lembrando que a gente foi em Brasília, atrás de recursos, com vários ofícios. Se vier, creia Deus que venha bastante recursos lá, vai vir veículos novos no caso, e não adianta nada trazer os veículos novos e deixar no tempo, como mencionou o nosso vereador Fernando. Por isso que essa reforma é muito importante, e parabenizar também o nosso prefeito lá pela atitude. Obrigado, Neto. Obrigado pela parte, Nil. E além dessa reforma, como conversando aqui com o nosso presidente, que acompanhou lá a engenharia, esse levantamento, essa é o primeiro passo, porque como o Fernando falou, o prefeito está mandando aqui um projeto que vai fazer com recursos próprios da prefeitura, sem emenda parlamentar, mas como foi falado no começo, o vereador Nil falou agora, a gente foi atrás de recursos, e se vir, o investimento vai continuar sendo feito.
não só na garagem municipal, mas em todo o nosso município. Obrigado, presidente. Alguém mais? Gostaria de falar também, esse projeto de lei, ele vem lá da gestão Dito, no finalzinho foi feito esse projeto, até o Nilcinho na época ajudou, e uma das primeiras coisas que eu falei para o Cris, quando a gente chegou lá na prefeitura, foi procurar esse projeto, a gente achou, que foi a Margarida que ajudou a fazer na época lá. A grande dificuldade dos funcionários não tem um lugar adequado, está acabando com a nossa piscina. Nossa piscina é um cartão de visita, se você for lá hoje, está acabando com tudo. Eu fiquei lá 4 anos lá, gente, não tinha lugar de sentar, para você ter ideia. Você não tem um lugar do chefe conversar com as pessoas. O chefe chegava cedo, mau humor, xingando todo mundo lá, eu estava perto, a gente via o sofrimento de cada um. Então, acho que essa questão aí de fazer um lugar adequado para o funcionalismo, como eu sou funcionário, fazer um lugar de atender as pessoas, fazer um lugar de atender o vereador, fazer um lugar de atender o funcionário, de ter um lugar de distração, que é o salão de jogos no seu horário certo. Tem pessoas que falam assim, mas por que salão de jogos? Não, ele tem que ter o salão de jogos, sim. A hora que ele tiver a sua folga, ele está lá. Tem motorista que faz linha cedo, no meio do dia ele fica lá. O que ele pode fazer? Ele pode ficar lá no salão de jogo, por que não? A hora que chegar o horário dele, tem que fazer, né? Então eu acho que isso aí, cara, é uma alegria muito grande, que é uma coisa que já veio da gestão Dito lá, um projeto, e agora o Cris está concretizando aí, e é só alegria para nós. Coloque em votação para o sistema nominal. Como votam os vereadores? Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edmundo. Sim. Vereador Fabiano. Vereador Fernando. Sim. Vereador Joãozão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. O projeto de lei número 8 foi aprovado. Solicito a leitura do projeto de lei número 11, 2025. Projeto de lei número 11 de 2025. Dispõe sobre a criação da parceria Adote um Espaço Público no município de Pardinho e da outras providências. Justificativa. O projeto de lei, ora submetido à apreciação do Poder Legislativo do município de Pardinho, tem como objetivo implementar a parceria Adote um Espaço Público, promovendo a cooperação entre o poder público e empresas privadas, entidades sociais e pessoas físicas interessadas na conservação e manutenção de praças, logradouros e demais áreas públicas existentes no município. A implementação da parceria visa garantir a preservação dessas unidades, muitas vezes esquecidas ou sujeitas a danos, reduzindo a necessidade de altos investimentos por parte do poder público para sua manutenção e melhoria. Dessa forma, o programa permite a realocação de recursos municipais para outras áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança. Modelos semelhantes já demonstraram grande sucesso em diversas localidades, como no Rio de Janeiro, onde o programa é desenvolvido desde 2014, e em Porto Alegre, que adota a iniciativa desde 1986. Com a instituição dessa parceria em Pardinho, espera-se uma redução significativa dos custos municipais com a manutenção de espaços públicos, promovendo a sustentabilidade financeira da gestão municipal. Em Pardinho, há exemplos pontuais de adoção espontânea de espaços, ainda sem regulamentação formal. A proposta legislativa busca consolidar esse movimento, incentivando empresas, entidades e cidadãos a participar ativamente da conservação urbana. Espaços públicos são essenciais para a socialização, lazer e qualidade de vida da população, além de contribuírem para a identidade cultural e turismo local. Esses espaços públicos são essenciais para a socialização, lazer e qualidade de vida da população. Importante ressaltar que a adoção dos espaços públicos não isenta o poder público de sua responsabilidade sobre esses locais. O projeto prevê que todas as parcerias deverão obedecer aos termos de acordo firmado entre adotante e executivo municipal, garantindo o cumprimento das normas e diretrizes estabelecidas para adequado uso e preservação das áreas adotadas. Diante do exposto, o presente projeto de lei é juridicamente válido e apresenta um impacto positivo na gestão urbana, promovendo a corresponsabilidade na manutenção de espaços públicos e incentivando o engajamento na comunidade.
Assim, recomenda-se sua aprovação. Câmara Municipal de Pardinho, 14 de fevereiro de 2025, Rivaldo Eburnio Rosa, Fernando Henrique Sartori. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. O projeto de lei número 11 está em discussão. Queria comentar, presidente. Esse projeto foi uma pauta que a gente muito discutiu na gestão passada. Eu peguei alguns modelos na época de alguns municípios e para mim a gente tinha até pautado isso aqui já, mas eu estou achando que foi, não sei se foi até revogado, não lembro, mas foi através de requerimento, né? E é um projeto bem legal, um projeto show de bola, que eu acho que vai dar certo, porque não tem como dar errado desde que a iniciativa privada não queira. Porque em outros municípios que fazem, dá certo e ajuda demais o poder público. A gente ter um município turístico, uma potência como é Pardinho, a gente precisa desse projeto, para que não tenhamos uma cidade suja, uma cidade com mato, e para que a gente tenha mais atrativos turísticos e que para comércio local, os empreendedores, a iniciativa privada possa, além de ajudar o poder público, alavancar a sua marca, potencializar o seu nome através da divulgação nas praças, né? Então, eu acho que a gente, depois até, conforme for andando, como diz os antigos daquele Pardinho, o andar da carruagem do projeto, a gente pode ir até emendando ele, melhorando a cada dia mais, com novas possibilidades que vai surgindo. Mas, assim quando o presidente colocou esse projeto, eu conversei com ele para a gente assinar junto, que é um sonho, e que se eu ver esse sonho se realizando, eu vou ficar muito feliz, porque quem vai ganhar não é nós vereadores, não é eu, não é o presidente, quem vai ganhar é a nossa cidade, é o nosso povo. Então, parabéns pela iniciativa, presidente, e vamos junto, como eu sempre falo, revolucionar Pardinho, porque é de parceria com a iniciativa privada que um município vive. Depender só do poder público, às vezes tudo vai ficando mais difícil. Obrigado, presidente. Alguém mais? Eu gostaria de falar também. Eu acho que se algum vereador quiser assinar junto, esse projeto também está à disposição, tá? Eu acho que isso aí para o município é de grande valia. Vamos citar alguns exemplos aqui, que nem o Joãozão falou. Você vê quantas empresas ajudou lá, né, João, naquela questão do material. Por que não, se alguma daquelas empresas pode adotar a Praça do Maristela para estar cuidando, né, a responsabilidade deles. Então, a gente vê em Botucatu, próximo do Botucatu, aqui algumas empresas como a Resiplan, algumas empresas, elas já tomam conta dessas praças. Elas já cuidam dessas praças por responsabilidade deles. A única coisa, o município fiscaliza. Então, se pegar hoje aqui, só na parte de nós vereadores aqui, você pega o Toninho também, que tem a facilidade de chegar no seu Antônio, lá, que é um grande empresário da cidade, pode estar adotando uma praça, né, Antônio? Então, você pega várias empresas aí que pode a gente estar modernizando a cidade, né? Então, tem uns critérios para ser usado, a placa tem os tamanhos que pode ser explorada pelo nome da empresa só, não colocar aqueles grandes outdoor, mas isso aí eu acho que tem tudo para ajudar a cidade, ajudar os funcionários no cuidado das nossas praças. Eu acho que isso aí, cara, só tem que alavancar a nossa cidade. Coloque em votação pelo sistema nominal. Como votam os vereadores Antônio Rodrigues? Sim. Vereador Nil? Voto sim. Vereador Edmundo? Sim. Vereador Fabiano? Voto sim. Vereador Fernando? Sim. Vereador Joãozão? Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo? Sim. O projeto de lei número 11 foi aprovado. Solicita a leitura do projeto de lei número 12 de 2005.
Projeto de Lei número 12 de 2025 dispõe sobre a redução da carga horária dos profissionais de psicologia para 30 horas semanais no âmbito do município de Pardinho e de outras providências. Justificativa, senhor presidente e nobres vereadores. A presente proposta visa a valorização dos profissionais de psicologia do município de Pardinho, adequando sua carga horária à jornada de 30 horas semanais, já reconhecida em diversas esferas públicas e defendida por entidades da categoria. A atuação desses profissionais exige alto grau de concentração, responsabilidade emocional e atendimento contínuo a demandas complexas, o que justifica a necessidade de uma jornada adequada para garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Além disso, a redução da carga horária sem prejuízo salarial contribuirá para melhores condições de trabalho, reduzindo o desgaste profissional e melhorando a atenção à população. Essa medida está alinhada com políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos serviços de saúde mental e assistência social fundamentais para o bem-estar da comunidade. Diante da relevância dessa proposta, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a sua aprovação, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais eficiente aos munícipes de Pardinho. Atenciosamente, Cristiano Camargo Moreira, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio Ambiente e Assistência Social, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. O projeto de lei número 12 está em discussão. Queria comentar, presidente. Essa luta aí eu acho que já começou até mesmo com o presidente lá atrás, passou no último mandato através de um requerimento do vereador Aires, do ex-vereador Aires, e esse projeto chegou aqui para nós aos 52 do segundo tempo, mais ou menos, no ano passado, onde a Câmara já estava em recesso, né, Ju? E a gente não pautou o projeto, aí o projeto teve, porque não dava, já estava em recesso, aí o projeto foi devolvido, porque toda a troca de gestão ele tem que ser devolvido, e daí a gente marcou uma reunião junto das psicólogas do nosso município, com o prefeito Cristiano, onde prontamente ele atendeu e mandou para a nossa Casa de Leis. Eu quero deixar um abraço aqui para a Camila Correia, filha da Apoio, a Camila que é psicóloga concursada no município, ela que reivindicou para mim, ela que mandou para mim, depois a gente, para mandar o projeto aqui, a gente não estava achando o projeto lá, aí ela me mandou todo o esboço de um novo projeto, conversei com o advogado e graças a Deus deu certo. Só para entenderem melhor, em 2016, na época do Temer, estava se discutindo na esfera federal para mudar a carga horária dos psicólogos, porém parou. Esse projeto não foi dado continuidade, porém, a partir daí, os municípios começaram a tomar a atitude de mudar a carga horária dos seus profissionais, assim como já foi mudado da assistência social e outros profissionais da área. E o nosso município, acredito que Pardinho e Embi, e até não sei se a Embi já fez isso, eram os únicos municípios da região que ainda não tinham se readequado a essa lei. Então, parabéns aos psicólogos aí, é uma luta árdua deles de vários anos que agora, com a caneta do prefeito Cristiano Camargo e com o apoio dos nobres vereadores, vai ser realizado. Obrigado, presidente. Alguém mais? Gostaria de falar, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto é um projeto muito bom, e eu me lembro que o vereador Aires, ele colocou esse requerimento, tá? Mas não foi atendido. Eu estive também no gabinete do prefeito com a psicóloga, acho que é a Juliana, né? Juliana, conversamos aí com o prefeito, falamos que a região, a cidade já tinha adotado isso aí, e ficou de passar para o jurídico, e o tempo, ficou de passar para o jurídico, mas o tempo passou, né? E nunca tivemos aí a resposta, mas eu estive ali com a Juliana, nós estivemos discutindo esse assunto, tá? E
Na realidade, foi bem no final mesmo, esse projeto chegou nessa casa, comissão, né, achou por bem esperar, mas eu lutei por esse projeto aqui também. Corri atrás com a Juliana, psicóloga, é aplausível. Então, desde já, antecipo o meu voto, tá? Favorável. Muito obrigado. Alguém mais? Gostaria de comentar, senhor presidente. Parabéns aí, ó, nosso prefeito, mais uma vez. Vou parar de dar parabéns aqui, porque está muito parabéns já. Mas eu participei ali junto com ele, com o Fernando, com os psicólogos, a Neia, uma conversa no gabinete, e onde explicou que somente o nosso município aqui de toda a região, esse nosso município, se eu não me engano, mais um, que ainda era a carga horária de 8 horas dias, mas que todo o estado, todo o mundo aí foi atualizado, porque isso começou já lá no Congresso, não foi para frente, mas os municípios aderiu isso para os psicólogos de uma carga horária de 6 horas, e aqui o nosso município, diante já de início, o prefeito atendeu esse pedido, viu a necessidade realmente que precisa e mandou aqui. Quanto a segurar nas comissões no passado, vereador Antônio, não foi passado, na verdade na comissão não foi segurado o projeto, que não fazia sentido ele ter mandado aí no final do mandato, tudo já tinha se encerrado aqui na Câmara, e então a gente ia ter que marcar uma extraordinária para ser votado, e foi conversado que isso aí iria voltar a ser discutido, e prova disso que a gente era a favor ao projeto, que foi discutido, voltou agora no começo, e na nossa segunda sessão está sendo votado, e eu acredito que vai ser Cede uma aprovado parte aqui. para mim? Sim. É isso que eu acho interessante. Você vê, você pega o projeto, você chega diante do prefeito, você tem amparo jurídico, a cidade em volta já tinha adotado, já tem esse projeto, entendeu? E tem a oportunidade de fazer e não faz. Eu até entendo que foi mandado no final. Dava para ter passado, não passou, mas eu acabei entendendo vocês, no sentido do quê? Porque teve a oportunidade de fazer antes. Então tinha que ser bloqueado mesmo, porque não foi antes. Então, quando eu falo parabéns ao prefeito que está fazendo, entendeu? Eu não estou puxando o saco do prefeito e nem atacando assim de uma forma, mas no mesmo tempo sim, porque teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, aí vira um campo político de alguém que nos assiste, às vezes fala, o vereador está parabenizando, está apoiando. Eu estou falando que é certo, estou falando que é o correto. Por que não fez? Não fez, então não pode reclamar, não pode achar ruim. Então eu tenho que parabenizar o prefeito, que no início já pegou o projeto e fez. Acabei com o seu tempo, obrigado. Não tem problema, presidente. Então parabéns, prefeito que tem feito. E é bem isso, vereador Antônio. Parabéns pela sua fala, obrigado pela parte. E como o senhor falou no começo da sessão, que a gente tem que deixar e não falar do prefeito passado, mas ele não fez, ele teve a oportunidade, ele não fez porque ele era ruim, mas agora, com fé em Deus aí, nós temos um prefeito bom e tem a oportunidade de fazer, e ele não vai deixar essa oportunidade passar. Isso aí, sou favorável ao projeto, presidente. Alguém mais? Eu vou falar rapidinho aqui. Em 2019, 2020, eu com o vereador Cristiano, a gente conversou com, na época, o prefeito Dito, para estar colocando esse projeto de lei lá também. E fomos procurados pela mesma Juliana, lá atrás, em 2019. Nós colocamos, queria colocar esse projeto também, mas era uma coisa meio recente em todas as cidades aí. O Dito era meio durão na queda, né? Ele falou assim, vamos dar uma segurada por enquanto. Mas era uma intenção que a gente tinha lá atrás já de estar colocando esse projeto aí. Coloca a votação para o sistema nominal. Como votam os vereadores
Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edmundo. Sim. Vereador Fabiano. Voto sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Joãozão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. Projeto de lei número 12 foi aprovado. Solicito a leitura do projeto de lei número 13. Projeto de lei número 13 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, objetivando a execução de despesas com recursos vinculados. Infraestrutura urbana. Justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminhamos para apreciação dos nobres edis, incluso o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento fiscal e da outras providências. Os recursos financeiros envolvidos correspondem a bônus do excedente de petróleo de cessão onerosa, de acordo com a Lei 2004 de 53, consoante expressa disposição no artigo 27, parágrafo 3º, a determinação de que os recursos sejam aplicados preferentemente em energia e pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento básico. Em derradeira exposição, temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a DESP, no que se refere à vinculação da despesa com a fonte de receita. Diante do exposto, por tratar-se de projeto, assunto de extrema necessidade e importância, aguardamos que, após a devida análise, seja o anexo projeto de lei tramitado em regime de urgência e aprovado na sua íntegra. Assim, esperamos que o mesmo seja objeto de uma discussão democrática, sua aprovação à medida que se espera. Atenciosamente, Cristiano Camargo Moreira, Prefeito Municipal. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer favorável. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo, Atividades Privadas, parecer favorável. Assessoria Jurídica, parecer favorável. Projeto de lei número 13 está em discussão. Não havendo manifestação, coloque em votação para o sistema nominal. Como voto os vereadores Antônio Rodrigues. Sim. Vereador Nil. Eu voto sim. Vereador Edmundo. Sim. Vereador Fabiano. Voto sim. Vereador Fernando. Vereador Joãozão. Sim. Vereador Joel, sim. Vereador Rodrigo. Sim. O projeto de lei número 12 foi aprovado. Está encerrada a ordem do dia e aberta a fase de explicações pessoais, somente em matéria tratada nessa sessão. Primeiramente, convido o vereador Nil, Sim. o vereador Edmundo Paes. Gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Edmundo Paes. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Então, como diz respeito ao assunto que foi tratado na sessão, né? A resposta do requerimento do plano diretor está lá no texto, o mesmo que eu escrevi no texto, né? Então, acho que eu vou solicitar aí, né, que, sei lá, numas próximas respostas sejam melhores elaboradas. Não estou duvidando da capacidade de ninguém, né? Mas escreveu lá que não é obrigatório ter plano diretor no município de menos de 20 mil habitantes, mas no próprio corpo do requerimento está escrito isso, né? Então, né, não precisa repetir isso daí, né? Então, acho que poderia ser melhor elaborado. Na questão das praças, que a gente pediu manutenção, uma das questões é que na Praça da Matriz, ela tem uns postes de metálico, né, que só tem a iluminação e está tudo apagado, né? Então, acho que seria interessante, né, fazer a manutenção para ver na questão da parte elétrica, se é só a lâmpada ou se tem algum problema na fiação. Então, né, é uma das coisas que está no requerimento. E também na questão do asfalto do Augusto César, realmente o serviço que foi feito anteriormente da gestão não foi um serviço de qualidade, né? Então, e se eu tivesse de vereador na época, né, eu também ia cobrar um serviço melhor, né? Que no caso, não é o caso, a gente está cobrando um serviço melhor, a gente está cobrando que seja solucionado, né? Nesse mandato, né? Também, eu vou pedir um favor para os novos vereadores, né? Na fala de vocês, vocês vão entender por que eu vou pedir isso. Porque vocês estão criticando o Zé Luiz, nós somos eleitos com o Zé Luiz, certo? Ele fez um bom mandato ou fez um mau mandato? Foi avaliado dia 6 de outubro, e nessa avaliação proporcionou que o Cristiano fosse prefeito. Então, se você olhar por esse foco, tem que até agradecer, por esse foco. Outra questão, como nós somos eleitos com ele, algumas pessoas que ouvi, ou até mesmo
talvez até um dos nós 4 vereadores pode interpretar como com insulto para nós, porque nós que fomos eleitos com ele. E eu acredito que não seja isso, né? Mas enfim, depende do foco, da análise que você tiver, quem estiver ouvindo, pode interpretar isso. E é uma das coisas que desde do começo do gestão, na gestão passada, na sessão passada, eu falei, nós não queremos ter nenhum tipo de divergência. Então, eu só vou pedir um favor para vocês. Passou, passou, né? Todos os problemas que a cidade tinha, nós tínhamos consciência. Eu vou até fazer uma analogia aqui. Se você casar com a viúva, a criançada vem junto. Então, os problemas vieram. Nós estamos aqui para resolver. Igual eu falei, nós estamos aqui, da nossa parte, todas as ferramentas necessárias para o prefeito, nós vamos proporcionar. Tudo que depende de nós, né? Então, eu vou pedir esse favor para vocês. Não entendam mal também, mas eu vou pedir esse favor. Tá joia? Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Fabiano. Com a palavra, vereador Fabiano. Mais uma vez, boa noite a todos. E em cima da fala do Edmundo, eu quero também falar também sobre essa questão de que o mandato do Zé Luiz acabou dia 31 de dezembro, né? E o Cristiano foi eleito, com a maioria, dia 6, maioria bem, uma eleição bem convincente, né? Bastante diferença de votos, mas o que eu digo? Que eu acho, na minha opinião, quando eu vim aqui no primeiro dia, eu falei que a opinião da gente tem que ser respeitada, embora não seja, a pessoa não concorde, mas tem que respeitar. E digo a vocês que o Zé Luiz foi avaliado pelo povo, que é o povo que avalia qualquer um. O Cristiano vai ser avaliado daqui, eu acredito, uns 3 anos e meio, vai ser avaliado. Se ele fizer um mandato redondo, fizer uma coisa certa, fizer o trabalho correto pela cidade, com certeza ele vai ter uma nova oportunidade com mais 4 anos. Se ele fizer um mandato que não agrade a população, a maioria da população, com certeza também ele irá dar a vaga para outro. E também digo a vocês que, para mim, estou falando a minha opinião, é cedo para avaliar, assim como é cedo para cobrar. É cedo para avaliar, como é cedo para cobrar. O que eu digo? O que é cedo para avaliar? Porque o candidato a prefeito, eu acho que ele só tem que ser avaliado no final do mandato dele. No final. Porque hoje, quem fala hoje, parabeniza hoje, amanhã pode estar do lado ao contrário, do lado oposto. Porque alguns aqui que criticaram, que criticam o Zé Luiz hoje, ou criticaram, foi eleito com eles também. E depois estava contra. Então, eu acho que tem que ser avaliado dessa forma, né? Porque a política é assim, infelizmente. Hoje você é a favor, amanhã você pode estar de lado oposto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Fernando. Quero comentar, presidente. Com a palavra, vereador Fernando. Vou colocar uma foto aqui, presidente. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores. Cristiano Camargo se faz presente aqui, ao nosso jornal informativo, a todos que nos acompanham indo pelas redes sociais. Foi comentado aqui pelo vereador Toninho, colocou no telão sobre a questão da brigada e da dificuldade ainda da gente não ter, o prefeito não ter anunciado ainda o coordenador de Segurança Pública e Defesa Civil, mas eu já quero deixar aqui meus parabéns para o funcionário e o coordenador de máquinas, o Benedito Simões, que hoje esteve lá em Botucatu na Defesa Civil junto com o Ricardo Paes da Silva, para adquirir conhecimento, para fazer um treinamento, e agora vai sair uma portaria, talvez, para o Dito poder estar um pouco à frente disso, Toninho. Então, a prefeitura já está se mobilizando a isso.
Quero falar também, o vereador Gordo falou aqui das denúncias que essa gestão já está sofrendo no Ministério Público. As retaliações de uma oposição que avaliam por questão política, Fabiano, e não por atitudes tomadas perante ao trabalho. Quando eu estou indo na prefeitura, graças a Deus hoje eu estou eleito vereador, eu tenho meu trabalho como corretor e estou conseguindo me organizar e me flexibilizar com o meu tempo. E quando eu recebo demandas da população, graças a Deus o prefeito deixou portas abertas, não só para mim, para todo mundo, porque já vi todo mundo aqui lá na prefeitura, e conversar com ele. E quando eu vou lá, até para conversar com ele, eu agendo horário, eu vou lá, converso, eu levo a demanda, eu não estou lá para ficar atendendo ninguém. E a denúncia que fizeram no Ministério Público, falaram que o presidente da Câmara, estava lá atendendo as pessoas. Tem cabimento, Fabiano? Não tem cabimento, gente. Sabe o que é isso? Para mim, Gordo, é dor de cotovelo de ver a gente trabalhando. Só pode ser. É alguma questão política. Ao contrário, de politicagem. O que é isso, gente? Vamos deixar o prefeito trabalhar, e se a gente está tentando ajudar, é para o bem de todos. Não é para prejudicar ninguém. Qual a atitude que eu tomei até agora que prejudicou alguém? Se tem, me fala. Se tem uma pessoa aqui que quer corrigir algo de errado, sou eu. Então, eu acho que a gente tem que pedir desde já para não ter perseguição. Porque se isso está acontecendo, é da oposição. Não acho que alguém que é situação está fazendo isso. Olha aí, denunciar o aniversário da cidade, falar que está fazendo um carnaval maquiado. Olha, eu fiquei muito tempo solteiro da minha vida. Eu nunca fui num carnaval que o Mike Lian estava cantando, que é moda de viola. Eu nunca fui. Eu nunca fui num carnaval que era música gospel cantando. Nunca fui. Então, quem está denunciando isso tem que ter vergonha na cara. Não está pensando no progresso da nossa cidade. Não está pensando. E aqui, eu quero deixar meus parabéns para a nova coordenadora de turismo, para a Silvia, que voltou o projeto Sabores de Pardinho. Como também parabenizar a nossa diretora de convênios, a Dani, que também está se desdobrando para que essa festa aconteça. Tem também o Serginho, que está lá junto ao lado da Dani, todo o time que está trabalhando à frente dessa festa. Está fomentando a economia local, os comércios locais. Não é só os 4 bares ali, os 6 bares da praça, que vai ganhar com essa festa. É o nosso comércio local. Aí as pessoas vão lá e denunciam. O que é isso, gente? Vamos deixar o negócio acontecer no município. Tem que roçar? Estamos cobrando. Tem que tapar os buracos? Estamos cobrando, tem que tapar. Mas a massa já está aí, a máquina está esperando, porque comprou a máquina para cortar o asfalto, também já chegou, e a gente vai fazer esse trabalho. Mas deixa o povo ter festa também. E é por esses pontos, Edmundo, por esses pontos, Fabiano, que às vezes a gente se coloca aqui falando do ex-prefeito. Porque eu entendo o posicionamento de vocês. Vocês foram eleitos com o Zé. Com o Zé não, com o partido do Zé. Só que eu também fui eleito com o meu partido. E eu acho que cada um aqui tem a sua maneira de fazer política. Não discordo da maneira de cada um aqui. Cada um tem o seu jeito. Um é um pouco mais técnico, um pouco mais polêmico, como o Toninho comentou. Um é um pouco mais paz e amor, e cada um expressa o seu posicionamento de um jeito. Só que quem aguentou paulada 4 anos aqui de um péssimo mandato, foi nós, foi eu, foi o Joel desde o começo. E hoje, a gente tem que lembrar o povo, sim, do que foi a antiga gestão, do quanto não nós tomamos, diferente de vocês que está com o gabinete aberto hoje.
Quanta tapa na cara a gente tomou por tentar resolver assuntos bizarros, que era fácil de resolver, e nem as portas estavam abertas. Entendeu? Então, a gente teve essas dificuldades. E hoje a gente tem que comparar nesse início de mandato, Fabiano, como você falou aqui, que não é momento ainda de criticar ou de apontar, eu concordo. A gente nesse início tem que comparar, porque a gente não pegou uma prefeitura mil maravilhas. A gente não pegou. E eu me lembro quando eu entrei aqui, Fabiano, lá no início de 2020, que todo mundo criticava também na época do seu dito. Todo mundo criticava. E eu, sendo um vereador novo aqui, não defendi, porque eu não fiz parte da gestão do dito naquela época. Então, se o Zé errou e entregou uma cidade, as traças para nós, eu tenho que, infelizmente, meus 30 segundos, presidente, que lembrar o povo do porquê que está essa dificuldade do início, que foi ele que causou. A hora que a gente passar os 100 primeiros dias aí, que a gente começar a andar, que a máquina tem que andar, e ver que o negócio não está andando, eu vou subir aqui na tribuna aqui também, prefeito, e vou cobrar também. Mas hoje, o reflexo de tudo que acontece hoje, de todas as dificuldades, é culpa da gestão passada. E as pessoas que cobram vocês, eu compreendo, porque elas defenderam aquele cara, só que ele não está mais aqui. Então, compreendo, vocês têm que defender o eleitorado, mas a gente também tem que defender o nosso. E a política é isso. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente possa ter um bom final de semana, juízo na festa, e que Deus abençoe o coração de cada um. Vereador Joãozão. Vereador Joel. Fazer uso da tribuna, presidente. Com a palavra, vereador Joel. Mais uma vez, boa noite a todos. Pessoal nosso informativo, quem ainda está presente, nosso prefeito Cristiano Camargo, aos novos vereadores, aos funcionários que estão aguentando a nossa sessão, foi até um pouquinho mais tarde hoje. Edmundo, queria aqui expressar para o Edmundo, para o Fabiano, para o Antônio, para o Joãozão, em momento nenhum, quando eu falo, principalmente eu aqui que falo que o prefeito Zé é ruim, ele não era, ele é ruim, eu vou continuar dizendo, ele é ruim como prefeito, porque eu não tenho contra, como pessoa dele, eu não tenho nada contra ele, para mim é indiferente, mas como prefeito ele foi o pior prefeito de Pardinho e da região, e quando eu falo isso, eu não falo isso em momento nenhum para vocês, para os senhores aqui, porque eu, do fundo do meu coração, eu não vejo vocês, os senhores aqui, como oposição, porque desde o início a gente teve diálogo para conversar sobre as comissões permanentes dentro dessa casa, em divisão. Edmundo compôs a mesa como segundo secretário, todos nós aqui estamos aí com a mesma intenção, que é cuidar, que é o bem de Pardinho. Então, quando eu me referi ao Zé, vocês me perdoem se vocês levaram como pessoal por ter sido eleito lá, mas vocês foram eleito pelo partido. E como foi muito bem colocado, a população comprovou que eu estava certo, Fernando, Rodrigo aqui, que estava sempre